Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família Palmeiras, a mais um vídeo do canal. Estou trazendo aí as últimas informações e notícias do nosso Verdão, tá? Para compartilhar com vocês. Quero falar de reforços importantes, dois retornos importantes contra o Bahia hoje pelo Brasileirão, o Verdão que é líder da competição. Vou falar também a provável escalação do Verdão logo mais contra o Bahia às 6h30 da tarde, da noite, para quem fala aí. Também jogador ex-Palmeiras pintando no Flamengo do futebol europeu. Vou trazer informações aqui no vídeo de hoje pra vocês, fechou? Já peço então pra deixar o like no vídeo, palmeirense aí de coração. E se você for novo no canal, se inscreva no canal aí pra ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. E você também acompanhar as últimas notícias e informações do nosso Palmeiras, beleza? Bora então para o giro de notícias do Verdão. Quero falar que já contra o Bahia, o Palmeiras de Abel Ferreira terá dois retornos importantes. Quais são os jogadores que vai estar à disposição do Abel aí para ajudar o Palmeiras no jogo de hoje, rapaziada? O retorno de Vitor Roque e também do volante Richard Rios, é isso mesmo. Ambos foram poupados aí no duelo, na vitória heróica do Verdão pela Comebol Libertadores diante do Bolívar, né? Por 3-2 lá na altitude. O Verdão ensinando aí clubes brasileiros como que joga na altitude e não faltou gás, faltou vontade, não faltou nada disso aí. O Palmeiras conseguiu uma vitória heróica por lá e a dupla treinou normalmente ontem, no sábado, tá, familiar? Então, Richard Rios e Vitor Roque treinaram normalmente e podem aí pintar na escalação do Verdão, tá bom? E o que vocês acham do Vitor Roque e Richard Rios? Já deve entrar como titular ou não? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Tamo junto, familiar. Bora lá. O Verdão que, inclusive, se vencer o Bahia hoje, logo mais aí à noite, 6h30, o Palmeiras pode alcançar 8 vitórias consecutivas na competição. Algo pela primeira vez desde junho e julho de 2021. É isso mesmo. Desde 2021, o Palmeiras não consegue 8 vitórias consecutivas, beleza? Foi quando ele conseguiu esse triunfo aí. E a atual série de 7 vitórias do Palmeiras consecutivas, vou falar pra vocês aqui como foi os jogos. Sporting Cristal pela Comebol Libertadores, o Verdão venceu. Sport Recife também, o Verdão venceu. Cerro Porteño pela Libertadores, o Verdão venceu. Corinthians, Internacional e Fortaleza pelo Brasileirão, o Verdão venceu. E agora, no meio da semana, o Bolívar lá pela Comebol Libertadores, o Verdão venceu. Então, 7 vitórias seguidas já, Sporting Cristal, Sporting Recife, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, Fortaleza e Bolívar, beleza? Então, se vencer o Bahia hoje, o Palmeiras vai alcançar aí 8 vitórias consecutivas, algo que não acontece desde 2021. Então, o Palmeiras aí muito forte no Brasileirão, somos líder, né? Somos líderes aí do campeonato e vamos conseguir aí, vamos tentar manter essa liderança contra o Bahia. Com todo respeito, a humildade, o Bahia tem um baita time também, um grande time, vem fazendo bons jogos na Libertadores, o Bahia, né? Mas o Palmeiras tem que ir pra cima e conseguir os 3 pontos, fechou? Vamos falar aqui então a provável escalação do Palmeiras. Quero saber também a sua opinião nessa escalação aqui, essa provável, quem vocês mudariam aí ou não. Bora lá. O Palmeiras deve ir em campo para enfrentar o Bahia. Tem no gol o Everton, lateral direito Giai, Bruno Fux também na zaga ao lado de Gustavo Gomes, porque o Murilo segue ainda no departamento médico, na transição física, né? E o Mikael também não está 100%, sentiu um problema físico lá contra o Fortaleza. Então, o Bruno Fux aí e o Gustavo Gomes são a dupla de zaga. Piquerez na lateral esquerda, Emiliano Martinez e Richard Rios retornando aí são a dupla de volantes. Se o Abel optar por Richard Rios ficar no banco, já que ele voltou agora, mas ele foi poupado no meio de semana, não faria sentido. Mas tem o Aníbal Moreno também, então o Palmeiras aí, e tem o Lucas Evangelista, tá? Mas eu concordo aí que ele ia de Emiliano Martinez e Richard Rios. Concorda comigo, rapaziada? Dupla de volantes, Emiliano Martinez e Richard Rios. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Quem seria a sua dupla ideal aí? Felipe Anderson, meio armador aí do time. Estevão, Facundo Torres. Aí que tá. Felipe Anderson, Estevão e Facundo Torres. Aquele trio de ataque lá, beleza? O Felipe Anderson e o Estevão intercalando entre direita e centralizado ali, né? E o Facundo Torres na esquerda, beleza? A dupla de ataque que tá pegando aí, tá? Porque o Flaco Lopes, tido como reserva do reserva, tá jogando bem. Temos 3 atacantes para essa vaga. O Abel manteria Flaco Lopes titular? Colocaria Paulinho para pegar uma sequência aí e ter uma oportunidade como titular, iniciando uma partida? Ou voltaria com o Vitor Roque, que tá 100% recuperado já, treinou ontem no sábado e poderia já ajudar o ataque do Palmeiras? Quem seria? A tendência é que o Abel vai manter o Flaco Lopes, pela coerência ali. O Vitor Roque voltou de lesão recentemente e o Paulinho também tá se adaptando ainda, né? Não tá 100% adaptado ao clube. O Abel deve manter o Flaco Lopes. Mas aí, torcedor do Verdão, queria falar com vocês, perguntar a sua opinião. Você iria de Paulinho para ele pegar um ritmo e iniciar como titular? Ou você manteria o Flaco Lopes, que tá jogando bem, fez gols, né? Gol importante, inclusive, boa partida dele. Ou voltaria com o Vitor Roque para ele ter uma confiança e conseguir marcar aquele primeiro gol válido, né? Porque ele já tem 2 gols do Vitor Roque, mas 2 foram impedidos e anulados. Então, o Vitor Roque tá naquela ansiedade. Primeiro gol, camisa do Palmeiras,
Camisa aqui, ó, é pesada, escudo aqui pesa, então o Vitor Roque, Flaco Lopes ou Paulinho? Quem seria o atacante camisa 9 do Verdão hoje contra o Bahia? Deixa aqui nos comentários. Mas a tendência é que o Abel vai de Flaco Lopes. Eu ficaria na dúvida entre Flaco Lopes e Paulinho, tá? O Flaco Lopes para poupar um pouco, teve desgaste físico lá, altitude, entendeu? Então o Paulinho poderia até ser titular. O Vitor Roque voltou de lesão agora, então o Vitor Roque ainda seguraria um pouco para entrar no segundo tempo, fechou? Lembrando que esse jogo será transmitido... Onde vai passar o jogo, Jefão? O jogo será transmitido pelos canais Premiere. Canal fechado aí da Premiere. Beleza, rapaziada? Então você que assistir aí pelo Premiere, vai ver o jogo. E caso não tenha, conseguirá assistir o jogo aí pelo YouTube. A Energia 97 do Palmeiras, né? Os caras falando aí do jogo, narrando o jogo pra vocês, fechou? Ex-Palmeiras, vamos lá falar agora de ex-Palmeiras, jogador de futebol europeu, pintando no Flamengo? Que história é essa? Vou falar com vocês aqui. O jogador que foi contratado pelo Manchester City por 37 milhões de euros é o zagueiro Vitor Reis, né? Nossa cria da base do Verdão, Vitor Reis foi vendido por uma lapada, o Palmeiras ganhou uma grana absurda pelo jogador. Está sendo especulado como possível reforço do Flamengo, beleza? Tá nas manchetes já na mídias aí, na internet. Trouxe aqui informações para compartilhar com vocês no canal. Chequei essa notícia e vou falar para vocês aqui. A tendência, de fato, é que o Manchester City acaba emprestando o Vitor Reis para que ele ganhe minutagem. Tá um pouco sem espaço por lá, o Manchester City pode optar por emprestar o zagueiro para uma outra equipe, rapaziada. Porém, a equipe inglesa também está disposta a realizar o empréstimo em primeira via para equipes do futebol europeu. Então o Flamengo tá sonhando com o Vitor Reis aí, a diretoria especulação já, mas o Manchester City, a preferência é que ele vai emprestar o Vitor Reis para futebol europeu, para clubes do futebol europeu. Então, essa história de Vitor Reis no Flamengo é balela, até porque se o Vitor Reis for liberado para ser emprestado para clubes aqui da América do Sul, eu tenho certeza que a primeira opção seria a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Tem vínculo com o clube, o Palmeiras e o Manchester City, as diretorias se conversam entre si, tem boa comunicação entre as diretorias, né? Do Manchester City e do Verdão, Leila Pereira, inclusive, aí é uma excelente presidente do clube, então tenho certeza, se o Vitor Reis for voltar para o futebol brasileiro por empréstimo, certeza que seria o Verdão. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, Flamengada aí, a Flamengo, a diretoria aí do Flamengo está deixando a desejar, tá falando conversa fiada aí. Isso aí é balela, esquece. Não fique preocupado, torcedor do Verdão aí, se o Vitor Reis vai pro clube rival, vai pro Flamengo, vai pro São Paulo, pro Corinthians, não. Se ele voltar ao Brasil emprestado, nem que for emprestado, deve vir para o Palmeiras. Só se o Palmeiras falar, não quero. Aí a conversa muda, meu amigo, né? Mas você acha que o Verdão vai falar não para o Vitor Reis? Um baita zagueiro aí, cria da base, se ele tiver que voltar ao futebol brasileiro, emprestado, sei lá, recuperar, ele voltaria para o Palmeiras, na minha visão. Comenta aí se concorda e fica tranquilo, porque chequei aqui, o Manchester City, se tiver que emprestar o Vitor Reis, vai ser a primeira mão aí, a primeira opção para clubes do futebol europeu, e o Vitor Reis tem mercado por lá, até porque aí que eu fiquei sabendo que o Girona da Itália já manifestou interesse com o clube Manchester City lá. City foi emprestar, eles manifestaram interesse, ergueram o dedinho, ó, eu tenho interesse no Vitor Reis, por empréstimo, beleza? Então, fique tranquilo quanto a isso. Vamos falar agora aqui também de atacante do Palmeiras. É o seguinte, Flaco Lopes ligou o alerta aí, né, em Vitor Roque e Paulinho, e acabou acirrando disputa no ataque do Verdão. Queria saber a opinião de vocês, vamos trocar uma ideia aqui, porque é o seguinte, o Flaco Lopes, titular na vitória do Palmeiras contra o Bolívar, fez gol, jogou bem, foi o principal destaque naquele duelo lá, marcou um dos gols do Verdão, certo? Inicialmente, o Flaco Lopes na temporada 2025, ele foi visto como reserva pela comissão técnica do Verdão. O argentino aproveitou a ausência aí de Vitor Roque, né? Não fazendo gols, teve lesão também de Vitor Roque, Paulinho ainda voltando de lesão também, sem ritmo. E o Flaco Lopes aproveitou essas brechas aí, ganhou espaço, acirrou a disputa porque meteu gol, né? Tá fazendo gols aí, tá jogando bem. E acirrou a disputa por uma vaga no setor ofensivo do Palmeiras. Meu amigo palestrino e palestrina, torcedor e torcedora do Verdão. E aí, vamos fazer o quê? Vai de Flaco Lopes como camisa 9 hoje pelo momento? Vai de Vitor Roque, até pela contratação cara que foi aí Vitor Roque e Paulinho? Lembrando que o Paulinho pode jogar pelas pontas, então não é um confronto direto ali pela camisa 9 o Paulinho. Lógico que ele pode jogar mais avançado, né? Mas o Paulinho ele gosta de flutuar. Hoje, como camisa 9 centralizado, a briga é entre Flaco Lopes e Vitor Roque. Vitor Roque pela fama, pelo nome, pela contratação cara, pelo valor alto investido, e o Flaco Lopes pelo futebol jogado recentemente. Quem deve ser o camisa 9 do Palmeiras hoje titular contra o Bahia, na próxima semana? Hoje, quem merece essa vaga de camisa 9 do Palmeiras? Você insistiria em Vitor Roque, porque vai conseguir despontar, vai conseguir superar expectativas? Ou hoje você falaria, não,
o Flaco Lopes merece a titularidade e manteria ele independente do valor da contratação do Vitor Roque. Qual é a sua opinião, torcedor? Seja sincero, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, fechou? Então o vídeo de hoje foi isso, meu palpite e opinião aí para o placar contra o Bahia hoje, logo mais às 6h30 da noite, né, da tarde para quem fala aí, eu vou de 3-0 Palmeiras, sem massagem. Tamo junto, avante palestra aí, avante Palmeiras.